Salve, Felipe, boa noite para todo mundo que está acompanhando o Troca de Passes. A situação foi bem conturbada hoje nesse jogo do Corinthians. Antes da gente falar do que aconteceu aqui na porta do hotel, teve um princípio de confusão ainda com bola rolando. Já no finzinho da partida, o Corinthians perdendo por 3-0, alguns torcedores, ninguém sabe como, tiveram acesso ao túnel que leva aos vestiários do estádio do Independente Del Valle. É um estádio pequeno, né, capacidade para 12 mil pessoas, e pessoas do Corinthians me confirmaram que um grupo de 10 torcedores conseguiram entrar nesse local. É um túnel pequeno, e aí ele dá acesso aos dois vestiários para esperar os jogadores do Corinthians que iam sair do campo. Aí a polícia foi chamada, esses torcedores foram retirados. Bom, na sequência, um grupo maior de 20 torcedores de organizadas vieram aqui para o hotel do Corinthians. Eles tentaram parar o ônibus do time que estava chegando aqui ao hotel. Aí a polícia militar aqui do Equador chegou, agiu com energia e tirou esses torcedores daqui. O clima ficou realmente muito tenso. Tem alguns torcedores também das organizadas que estão hospedados aqui no hotel. Eles tiveram uma conversa muito dura com o Alessandro, gerente do futebol, e tentaram falar com os jogadores que estavam deixando o ônibus e entrando, subindo para os quartos, né? Então o clima foi realmente muito pesado aqui. Esse grupo de 20 torcedores tentou parar o ônibus, tentou falar com os jogadores, mas num tom realmente de cobrança muito forte. Tem uma imagem, eu não sei se a gente já conseguiu, porque isso aconteceu agora há pouco, Felipe. A gente acabou de chegar aqui, ainda tinha muitos policiais. Nesse momento o clima está mais tranquilo, né? Mas tinha muitos policiais aqui, tinham seguranças do hotel armados, né, que foram acionados, cerca de 7 seguranças para evitar qualquer tipo de tumulto, né? E tem uma imagem, eu não sei se a gente já conseguiu rodar, é o seguinte: logo que terminou o jogo, o Cássio estava ali ao lado do campo para dar entrevistas, e ele foi muito cobrado, os torcedores estavam realmente muito exaltados. Ele foi até lá, o goleiro, o capitão do Corinthians, conversar e pedir calma para esses torcedores. Então o clima realmente hoje foi muito pesado aqui. Nesse momento, alguns carros da polícia ainda circulando aqui em volta, mas os torcedores já se dispersaram, e esse foi o clima. Lembrando que o Corinthians deixa a cidade de Quito só amanhã de manhã, né? Nós estamos aqui há 2 horas atrás do horário de Brasília. Então esse foi o clima. Corinthians que agora enfrenta o Cuiabá pelo Campeonato Brasileiro. Felipe. Valeu, Peters. A gente estava acompanhando, enquanto você falava aí, a imagem do Cássio conversando com torcedores. Coitado do Cássio, né? O Cássio evitou uma derrota ainda maior do Corinthians, e é ele quem tem que ir lá se justificar com os torcedores, tentar explicar o que está acontecendo. Ele tem feito a parte dele, o time nem tanto. Valeu, Renato. Peters continua trabalhando lá em Quito. A qualquer momento, se tivermos alguma novidade lá no Equador, o Peters aparece aqui no Troca de Passes para trazer para a gente. Vamos ouvir então o goleiro do Corinthians, Cássio, um dos maiores ídolos da história do clube, falando com os torcedores ali no campo, olha lá, tentando se justificar e justificar o mau momento para a torcida. Vamos acompanhar. Papelão, irmão. Mas como, irmão? Eu tenho que ir no calma os caras lá, irmão. Tá, Cássio, mas, mano, alguma coisa tá acontecendo, irmão. Ô, Cássio, alguma coisa tá acontecendo, irmão. Ô, Cássio, alguma coisa tá acontecendo, Cássio. Tem que jogar real, irmão. Tá aí, alguma coisa está acontecendo realmente. O Corinthians tem jogado mal. Está desorganizado já há tempos. O Vanderlei está tentando dar um jeito lá, chegou faz pouco tempo, mas não está fácil, né? Dá para enquadrar o jogo em algo muito maior do que os 90 minutos, né? O que a gente repetidamente fala sobre o Independente Del Valle? Um clube com um projeto muito claro, com uma forma de jogar definida, que entra treinador, sai treinador. Categoria de base super fértil. Clube formador, vendedor. A gente vê, por exemplo, o Brighton, que fez sucesso na Premier League com os jogadores que saíram do projeto do Independente Del Valle, a seleção equatoriana se beneficiando desse celeiro de jogadores que é hoje o futebol do país, em particular o Independente Del Valle, que busca treinadores que se identificam com uma forma de jogar que claramente tem uma identidade muito clara, passando de um treinador a outro, como por exemplo o Ramírez, agora o Martin Anselmi e outros que passaram por esse projeto. E aí você olha, o Corinthians é o oposto. O Corinthians desse ano é um projeto esportivo absolutamente estabanado desde o início. O clube busca o Fernando Lázaro para o seu primeiro trabalho como profissional, decide em dado momento que não vai esperar muito por pressões que vêm após o Campeonato Paulista, mesmo que ele permaneça após o Campeonato Paulista mais 2 jogos, né, inicia a Copa do Brasil, mas o clube cede as pressões, decide que não é ele, faz uma escolha pelo Cuca que claramente
era muito difícil que fosse prosperar no clube por tudo que cercava, e eram motivos extra-futebol, mas motivos importantes de serem debatidos naquele momento, pelo que é a sociedade hoje, e a sociedade nesse momento, nesse ponto, acho que evoluímos nesse aspecto. E agora está no meio de uma temporada praticamente com um trabalho que ainda é inicial e com pouquíssimo tempo de poder se estabelecer. E ainda assim, com pouco tempo, é um trabalho que a gente viu muito poucos sinais de progresso nesse tempo. Então você tem um projeto extremamente consolidado de um lado e um projeto esportivo totalmente estabanado do outro. O jogo, inclusive na parte tática, que foi, além da questão física, é sempre bom ponderar a altitude, né? Quando a gente fala da dificuldade dos jogadores de competir. Eu acho que tem a questão tática que o Corinthians, quando o time corre errado, ele parece que está correndo menos, mas tem a questão da altitude, que é um elemento. E o envolvimento que o Corinthians foi submetido no jogo. Absolutamente claro. Taticamente foi também um banho de bola, especialmente no primeiro tempo. Foi sim. Os jogadores do Corinthians mal conseguiam chegar perto da bola no primeiro tempo, né? Tamanha era a dificuldade. Vamos ouvir então o Vanderlei Luxemburgo. Só para falar sobre a altitude, o Mansur falou sobre a altitude de Quito é de 2.850 metros. Está longe de ser La Paz, né? Não é La uma Paz. altitude de mais de 4.000, mas tem algum efeito. Então, mas Felipe, só uma ponderação, que assim, claro. A altitude, ela prejudica o jogador. Cada jogador, cada ser humano reage de uma forma. Sim. Existem jogadores que sentem mais, outros que sentem menos, outros que não sentem nada. E isso é muito, muito relativo, sempre foi, né? Agora, quando a gente fala em relação à competitividade, à diminuição de espaço, a altitude pesa em vários momentos, lógico que pesa, a gente tem que levar em consideração. Mas quando isso acontece, no meu entendimento, em algum momento do jogo, principalmente do meio para o final do jogo, porque aí já existe um desgaste físico. Quando você vê no início do jogo, né, o tempo do jogador, sabe, tá mais lento, tá dando espaço para o adversário. Foi o que aconteceu no Corinthians o tempo todo, desde o primeiro minuto. Os gols que o Corinthians levou no primeiro tempo, os 2 gols que ele levou no primeiro tempo, foi de falta de posicionamento, de falta de atenção, de cobertura, de estar melhor postado para você não dar para o adversário e pressionar o homem da bola. Então essa é uma questão que, repito, a gente leva em consideração a altitude, mas no momento do jogo que aconteceu, cara, o jogador ainda está fresco, ele ainda não sentiu aquela questão, né, que pode acontecer na altitude, e muitos acontecem, eu também já vivi isso, e sente mesmo. Agora, questão de realmente fora de casa, de ter uma iniciativa diferente. O Corinthians não consegue resultado se não tiver entrega. Esse elenco do Corinthians, que no meu entendimento é um elenco que tem um desequilíbrio de peças, precisa se reforçar no meio do ano se quiser um resultado melhor na Copa do Brasil, se quiser sair da zona do rebaixamento no Campeonato Brasileiro, já que a Libertadores já foi, porque ele tem um desequilíbrio no elenco e isso traz esse tipo de situação, mau resultado, né? Uma má atuação, e aí a pressão do torcedor é inevitável.